Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus está conosco. Deus tem uma palavra para nós, né, irmãos, nesta noite. A palavra de Deus, ela é poderosa. Vamos abrir a nossa Bíblia. Miqueias, profeta Miqueias, capítulo 7. Profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 18 até o 20. Glória a Deus, louvado seja Deus. Amém, irmão? Glória a Deus. Está no Antigo Testamento, irmãos. Antes de Naum. Amém? Diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés às nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Mostrará a Jacó fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes aos nossos pais desde os dias antigos. Senhor, nós te louvamos nessa noite por esse privilégio que o Senhor tem dado a cada um de nós estarmos na tua casa, pela tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, Senhor, porque a palavra é sua, a obra é sua, é o Senhor que opera, é o Senhor que faz milagre. Nos usa, Deus, como um canal de bênçãos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, povo de Deus, sempre que Deus, no Antigo Testamento, se você for prestar atenção nele, meditar, refletir, toda a vez que o povo de Deus se desviava, estava com uma conduta indevida, estava em pecado, na idolatria, não estava de acordo com aquilo que Deus queria para eles, Deus levantava um profeta. Então, toda vez que você for ver, foi o profeta Isaías, Oséias, Amós, Zacarias, sempre que você vai ver Deus trazendo uma mensagem para o povo, uma mensagem, Deus trazendo uma mensagem, alertando o povo, e sempre você vai ter uma mensagem de alerta, de condenação, de castigo, mas sempre Deus também vai trazer uma mensagem de restauração. Deus, então, Ele convoca, Ele mostra o erro do povo, mostra através dos profetas, e os profetas, era uma missão muito difícil. Imagina você, um profeta, Deus te chama, vai lá no meio, lá para o rei, vai lá para a nação de Israel e fala que vocês estão na idolatria, que vocês não possuem ídolos feitos por mão de homem, estão adorando e deixaram de adorar ao Deus verdadeiro, deixaram de cultuar Deus pelos ídolos. Chegaram diante de juízos, vocês estão corruptos, estão perdendo sentenças. Chegaram diante dos outros profetas, falaram, vocês não estão falando a palavra de Deus, vocês estão falando de si mesmos. É uma mensagem difícil para a pessoa se levantar, mas ele tinha a autoridade de Deus, ele tinha a mensagem, Deus dava a mensagem de Deus, e Deus guardava os seus profetas, Deus usava os seus profetas, Deus protegia os seus profetas. E Miqueias não era diferente, irmãos. Deus chamou Miqueias com um propósito, porque a nação, no tempo de Acaz, no tempo de Ezequias, no tempo de Joás, havia se corrompido. E aí, em todas as áreas, na área espiritual, na área moral, no poder executivo, no poder legislativo, em todas as áreas, irmãos, os reis se corromperam, os príncipes se corromperam, e se confabularam para explorar os mais pobres, irmãos. Vendiam sentenças, algo diferente na nossa nação. Essa mensagem aqui praticamente está trazendo o que o Brasil está vivendo, irmãos. Lá em Brasília, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, são tudo conchavados, irmãos.
cada um querendo o seu bem, os seus próprios interesses, e o povo sofrendo, padecendo. E era assim, da corrupção moral, fora o povo se afastando de Deus. E esse era o cenário que Miquel estava aprendendo. E ele dizia assim: ai de mim, estou no meio de tudo isso, e também sou um pecador. Mas, Senhor, apesar da situação que eu estou vivendo, do que eu estou presenciando, Senhor, os meus olhos estão em Ti, porque é o Senhor que faz as coisas mudarem, é o Senhor que transforma, é o Senhor que perdoa, é o Senhor que tem misericórdia, é o Senhor que castiga, é o Senhor que transforma. Aleluia. Porque quando Deus traz o juízo, irmão, não é para o mal, o juízo é para o bem, é para o conserto. Quando Deus levou cativo a nação para Babilônia, irmãos, que ficaram 70 anos, o povo voltou para Deus. O povo foi pensar, foi refletir como é que estava a vida deles, porque Deus tinha feito aquilo. E eles começaram a ter meios de adorar e glorificar a Deus, tanto que Deus levantou Ezequias. Eu preguei esse dia sobre isso, nesse cenário, e eles começaram a criar sinagogas, começaram a ler as escrituras, começaram a estudar, começaram a pregar, a ensinar a palavra entre eles, a orar, a buscar a Deus. E eles foram sendo o quê? Restaurados. É um processo, irmão. Deus, Ele não quer ver a nossa derrota, o nosso fracasso. Deus quer nos levar para o céu. E se tiver alguma coisa na nossa vida que está preparando, entenda isso, Deus vai te dar. Mesmo que isso traga dor para mim, sofrimento para vocês, Deus ama a gente, irmão. Deus te ama. E Ele vai trabalhar na sua vida. E a gente tem que entender e abrir o nosso coração, irmão, e deixar Deus trabalhar, e deixar Deus se envolver, e Deus mudar a nossa mente, o nosso coração. Muitas vezes a gente não entende, irmãos, o agir, o mover de Deus, o trabalhar, as situações adversas que chegam à nossa porta, que batem na nossa vida, irmãos. Deus tem trabalho, Deus tem propósito. Entenda isso. Deus quer que você vá para o céu. Deus quer que você tenha uma intimidade maior com Ele. Glória a Deus. Aleluia. Mas sempre Deus deixou para o seu povo a porta do arrependimento, a porta de voltar para casa, a porta da restauração. Porque Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. Porque o amor de Deus, irmãos, é incondicional, independente do que você faça, deixa de fazer, Deus te ama. Aleluia. Independente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho perfeito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Deus ama todos, irmãos. Deus ama o pecador. Aleluia. Não importa o que eu faça, você faça, Deus sempre vai te amar. Aleluia, Jesus. É dele, irmãos, é do ser de Deus. Deus é amor. Glória a Deus, aleluia. A gente tem que entender isso, irmãos. Nessa mensagem aqui, irmãos, que eu li aqui para os irmãos, justamente Deus estava levando, mostrando para Miqueias que Deus ia restaurar o povo. O povo ia voltar, o povo ia se arrepender, o caminho do arrependimento. E ele começa aqui nessa passagem dizendo que Deus é incomparável. Não existe outro Deus como o nosso Deus. O eterno é incomparável. Não há quem se pode comparar ao nosso Deus. E naquela época havia vários deuses. Dagon, Deus dos filisteus, irmãos. Baal, Aserate, Apolo, vários deuses, irmãos. Criação da mente humana. Deuses feitos de barro, de pedra, de diversas formas. Tem olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, boca, mas não falam. Não tem a capacidade
capacidade de ter misericórdia, de perdoar. Porque os deuses pagãos aí, irmãos, que eles adoram, irmãos, é um Deus que não perdoa. Se você vai para o Espiritismo aí, um exemplo, como é que você faz? Você pecou, aí você tem que ir o quê? Reencarnar. Aí você vai purificando, não tem perdão. Você tem que ir melhorando, até um dia você chegar lá. Deus é incomparável. É a mensagem de hoje. Deus é incomparável em seu ser. Irmãos, quando você adora, você está adorando Deus porque Ele é, irmãos. Primeiro, o ser de Deus, o que Ele é? Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é infinito, Deus é atemporal. O que é isso, pastor? Deus está acima do tempo. Deus não é limitado pelo tempo passado, presente, como nós somos limitados. Deus é um ser que não está limitado ao tempo. Ele é infinito, autoexistente. Ele existe pelo seu próprio poder, irmãos. Ele não depende de nada, de ninguém. Ele é o Deus todo-poderoso, onipotente. Deus pode fazer todas as coisas. Deus criou os céus e a terra. Deus nos criou. Deus criou todas as coisas. Bilhões e bilhões de galáxias. Imagina o universo no seu tamanho. A mente humana não consegue calcular, irmãos. É especulativo. É mais de 90 bilhões de galáxias. Nós vivemos numa delas. A imensidão do tamanho de Deus, a transcendência de Deus. Deus é onipresente, irmãos. Deus está presente em tudo. Vamos fazer assim. A sua glória enche o céu e enche a terra. Aleluia. Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Ninguém ensinou Deus, irmão. Ciência, Deus sabe tudo. Deus não precisa de estar em banco de escola. Deus não aprendeu por ninguém. Ele é em si toda a sabedoria. É por isso que você vem na igreja cultuar a esse Deus. Porque Ele é tudo isso que eu estou te falando e muito mais. Eu não vou ter palavras aqui para falar da imensidão, da grandeza, do poderio de Deus, das maravilhas, do que Ele é. Um dia, quando eu encontrar, eu vou entender. Por enquanto, a minha mente, a nossa mente é limitada. E nós o que temos é a palavra de Deus que nos revela aquilo que Ele quer que a gente saiba dele. Paulo foi ao terceiro céu e disse: a mente não viu, o coração não viu, os olhos não tem noção. Deus não tem como a gente desfrutar Deus não tem como a gente limitar, não tem como. É por isso que você adora Deus. Outro motivo que você adora Deus é pelas obras que Ele faz. Que Deus tem feito na sua vida. Que Deus fez na sua vida. Que Deus está fazendo na sua vida. É por isso que você vem, entra aquela porta, cultuar Ele, porque Ele é e o que Ele faz. Porque Deus é maravilhoso, irmão. Deus fez na minha vida, o que Deus faz na sua vida. Você é uma prova viva, irmãos. Jesus diz: vem, lá no salmista fala: provai e ver que eu sou experimente, prove o que eu posso fazer com você. Tenha atividade no caminho, ande comigo e tu verás. O caminho de Deus é perfeito. E o caminho dele muitas vezes é maior do que os nossos. Isaías fala: os caminhos são mais altos, os pensamentos são mais altos. Aí a pergunta, irmãos: como eu vou comparar Deus aqui? Deus é incomparável. Grande misericórdia, cheio
maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é amor, Deus é tudo que você precisa, é tudo que nós precisamos. Entenda isso: sem Deus nós não somos nada. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Tudo está em Cristo. Aleluia. Eu acho lindo lá em Colossenses que fala: todas as coisas vão convergir a Cristo. Ele é a plenitude de tudo. Glória a Deus. Ele é a plenitude de tudo. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia a Deus. O nome é sobre todo o nome mais alto, mais poderoso é o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. É nele, irmãos, está a sua vitória, a sua salvação, a sua restauração, o seu milagre. Está nele. Está nele. Não tem como eu comparar a Deus, irmãos. A Deus feito de pedras, por mãos humanas, projetada por uma mente humana. Um Deus que não fala, se Deus fala. Um Deus que não vê, se Deus vê. Um Deus que te conhece. Um Deus que te assiste. Um Deus que te ama. Então Deus é incomparável em seu ser. Segundo, Deus é incomparável em seu perdão. Irmãos, eu falei que o amor de Deus é incondicional, mas o perdão não. O perdão, ele é condicional. Por que, pastor Saulo? Porque o perdão, irmãos, tem que ter arrependimento. Você tem que reconhecer que você é sensível, que você carece, que você está errado, que você é um pecador, que você falhou, que você errou. Aquele que confessa e deixa alcança Misericórdia. Aleluia. Mas Deus é perdoador, irmãos. Ele perdoa tudo, irmãos. O único pecado que a Bíblia condena, não fala que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, irmão. Mas esse é um nível, a pessoa chegou na total depravação, na apostasia de Deus, que ela não conhece Deus para nada. O Espírito de Deus não é nada. Deus perdoa todo pecado. Se você se arrepende, se você se quebranta, Deus não despreza um coração contrito, um coração quebrantado. Veja a história de Davi, irmãos. Davi pecou, mas pecou feio, irmãos. Davi foi o quê? Homicídio. Ele premeditou a morte de Urias, irmão. Ele mandou uma carta para Joabe na batalha e mandou colocar Urias na frente da batalha. Olha o nível do pecado, o horror do pecado. O que leva o pecado a gente fazer, irmão? Quando você dá brecha, você invade o pecado, vai te levando ao abismo, vai buscando outro abismo e você vai se afundando. E o pecado cobra caro, irmãos. O preço é caro. No começo é aquela maravilha. O diabo maqueia, né? Nossa, que beleza. Você está no prazer total, na maravilha total, fazendo a sua vontade, fazendo tudo que está na sua cabeça, fazendo o que você quer, e vai, mas no fim, olha o que aconteceu lá. Estava na janela de boa, olhando assim, vi uma mulher seminou tomando banho lá. A mulher é casada, e ele deu lugar. E a Bíblia fala, irmãos, que ele mandou Urias. E sabe quem pegou a carta? Para Joabe? Urias, irmão. A carta que ele ia morrer na mão. Olha o que Davi fez, irmão. O nível do pecado que Davi cometeu, irmão. O nível da iniquidade que ele fez, da transgressão que ele fez, aquele homem, irmãos. E o homem era fiel para ele, irmão. Era um soldado fiel a Davi. Ele chegou, Joabe, abriu a carta,
jogadores lá, não pôs defesa para o Elias, deixou ele sozinho na frente da batalha de Elias, fechando ele e matou. O jovem mandou a carta ao Elias, na batalha. Davi estava lá, né? Gostou todo, né? Aí Deus levanta um profeta. Lembra que eu falei que quando tem coisa errada, Deus vai levantar um profeta? Do mesmo jeitinho, Davi precisava de uma correção, Deus tinha que dar um aviso para Davi. O profeta foi, apertado, como é que vai falar com ele? Pecou, matou, terror, como é que vai? Complicada a situação do vídeo, né? E Natan, né? Ele chegou diante do rei. Aí ele teve que contar uma história. Contou a história da ovelhinha, ele tinha só aquela ovelhinha e tal. O rei foi lá e tomou a ovelhinha. Aí Davi enfureceu. Davi foi, deixou o morrer. Aí o profeta falou: escravíssimo. Aí ele explicou. Aí ele viu o nível do pecado, o nível do erro. E ele foi por quê? O arreio. Salmo 51, lê lá que você vai ver, irmãos. Deus tem misericórdia. Deus, esse que nasce em iniquidade no ventre. Segundo a multidão da tua misericórdia, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas transgressões, me lava completamente, Senhor. Eu peguei, eu errei. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Eles se arrependeram. O perdão de Deus é completo, irmão. Não é parcial. Entenda disso. O perdão é divino e ele é completo. Deus, quando perdoa, perdoa para perdoar. A Bíblia fala em texto aí que Deus pega os nossos pecados e joga no mar do. Aí muitos colocam um acréscimo, né, e põe uma boia lá, né? Proibido pescar. Aí o diabo não pode pescar, né, irmãos? Deus não vai mais tocar nesse assunto. O diabo não vai. E nem irmão vai lá, né? Pescar a boia do outro irmão, né, irmãos? Pecado, irmãos. Nos perdoou. Quem sou eu para condenar alguém? Quem sou eu para criticar o irmão? Quem sou eu que conheço os seus corações? Quem sou eu para falar mal de você? Se Deus te perdoou para perdoar, o que eu tenho que fazer é te ajudar, é te perdoar, é te estender a mão. Porque o perdão é divino, o perdão é completo. Deus perdoou Davi. A Bíblia fala que ele é considerado um homem segundo o coração de, justamente por esse ponto também, capacidade de reconhecer o erro, de se arrepender, de se humilhar diante da presença de Deus. Mas não se engane, Deus trouxe o castigo para Davi. O filho morreu. Deus não passou a mão na cabeça dele. Deus pegou. A consequência ele pagou. Ele orou para Deus não levar o filho dele, mas Deus não. Porque Deus é justiça também. Que a pessoa não quer nada com Deus, não quer fazer nada com Deus, não quer mudar, ouve a palavra de Deus, não dá lugar no coração de Deus, Deus vai tratar com você, meu irmão. Deus vai tratar, Deus vai te dar um corte, Ele vai só botar a corda, Ele vai só dar um puxãozinho. Ai, irmão, ai, pastor, me ajuda. Aí aparece na igreja, pastor Aparecido vai fazer campanha lá em casa. Em casa tem que estar complicado, tem que estar feio. Aí aparece na igreja. Eu te amo. Você tem uma vida boa.
Nós pecamos, irmão. Você pega. Ninguém santo aqui. Pega isso. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que confessar os meus pecados para Deus. Deus, eu peguei, Deus, eu errei. Deus me ajuda a mudar. Deus me ajuda a ser transformado. E busca Deus, irmão. Deus conhece o seu coração. É Ele que vai te restaurar, é Ele que vai te transformar, é Ele que vai te dar força, é Ele que vai te restaurar, é Ele que vai. Glória a Deus. É o Espírito de Deus dentro de você que vai mudando as coisas, irmão. Transformando a vida da gente. Eu vou contar uma ilustração para os irmãos aqui, para os irmãos entenderem a diferença de justiça, misericórdia e graça. Tem diferença. Um jovem, um adolescente de 12 anos, 15 anos, vamos pôr, pegou o carro do pai, escondido. Pegou o carro, foi dar umas voltas e tal, e deu umas voltas lá e bateu o carro do vizinho na volta. E deu um pouco do vizinho. O muro do vizinho era novo, tinha acabado de fazer o muro. Pá! Aí o vizinho saiu, né? Ia lá dentro do carro. Aí o vizinho tem três opções, né? Justiça, misericórdia ou graça. Justiça. Aí ele tinha que questionar o pai, o garoto, o pai quisesse pagar, ele tinha que questionar o quê? A justiça para fazer pagar o erro que ele cometeu e o prejuízo que ele deu no seu vizinho. O vizinho podia tomar essa decisão, essa opção, né? Que é a justiça. Segundo, misericórdia. O vizinho olha para o carro, vai fazer o seguinte: por que nós, você, no coração, quando eu vou fazer, eu vou arrumar o meu muro, você com o seu carro. Aí o carro seu é problema seu, seu pai. Ele estava usando o quê? De misericórdia, concorda? Ele ia arrumar o muro inteiro. Quem tinha que arrumar o muro era o primeiro. Então ele usou de quê? De misericórdia. Mas ele tinha que ir no pai dele e resolver o problema do carro. Graça. Aí o vizinho chega no menino, olha para ele, nossa, que isso? O que você fez? Vou fazer o seguinte: eu vou arrumar o carro para você, vou arrumar o meu muro, vou arrumar o carro para você. Se você falar com seu pai, eu vou arrumar o carro para você. E a graça é uma coisa tão tremenda, maravilhosa, grandiosa, é uma coisa que não tem limite. Aí vou pegar você, quando você tiver 18 anos, vou pagar na escola e vou te pagar, eu vou pagar sua carteira e depois vou te dar o carro. Isso é graça. Os vou entender a diferença. A misericórdia. Eu mereço a China, mereço a punição. Mas Deus, pelo mal, pelos erros, pelas minhas faltas, pelos meus pecados. Aí o que Deus fez? Deus enviou Jesus para que morrer o seu, pagar o preço dos seus pecados, para que os seus pecados fossem perdoados. A graça, irmãos, é o bem que Deus te faz experiência. Aleluia. Você não merece. Você não merece. Deus faz. Deus faz. Isso é Deus. A graça de Deus, ela nos alcança. Deus faz a maravilha. Deus opera na nossa vida. Deus perdoa os nossos pecados. Deus restaura a nossa vida. Deus faz coisas grandiosas. A gente tem que entender isso, que é a graça, o favor de Deus nos alcançou. Nós vivemos debaixo da graça de Deus. Aleluia. Isso é graça. A graça de Deus nos alcançou.
Olha para você ver, irmão, Deus é incomparável no seu ser, Deus é incomparável no seu perdão, a graça de Deus é incomparável, irmãos. É uma coisa grandiosa, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, nada, mas vem de continuando aqui, irmãos, terceiro, quarto ponto aqui. Deus é fiel ao seu povo. Deus é incomparável, porque Ele é um Deus fiel. Um Deus que cumpre suas promessas. Olha, como esse Deus é maravilhoso, incomparável, eterno, poderoso. Ele ainda é fiel para comigo e para com você. Ele ainda fala, ele restringe, ele é fiel ao seu povo. Fiel a Jacó, fiel, porque Deus tem uma aliança com a nação, e Deus tem uma aliança através de Abraão. A aliança nos alcançou. Abraão era pai de multidões. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção de Abraão, ela alcançou a igreja. Nós temos uma aliança. Quando você aceita Jesus, quando você reconhece Jesus como o seu Senhor, o seu Salvador, você está aliançado, você tem uma aliança com Deus. E essa aliança, ela tem direitos e tem deveres. A gente tem que entender isso. Mas muitas vezes, irmãos, a gente só quer o nosso direito, né? Os deveres a gente faz vista grossa, né, irmãos? Porque Deus, irmãos, que requer de obediência à sua palavra. Comunhão, buscar intimidade com Ele, buscar a palavra dEle, meditar na palavra dEle, deixar a palavra dEle te mudar, te transformar, te obediência. Obedecer a Deus, é o que Abraão fez. Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele pela fé foi. Ele obedeceu, e as bênçãos que veio sobre, que recaiu sobre ele devido à obediência a ele, foi tremendo. Abraão teve erros, mas Deus foi fiel com ele, permaneceu fiel com ele. É o que eu te falei, irmão. Deus tem aliança.